Olá, graça e paz, meus irmãos. Sou Cícero Pereira, do canal Eu na IBD. Mais uma vez estamos aqui para disponibilizar para vocês aí os slides da lição de número 6. Meus amados, perdoe-me aí se atrasei, tá? É que assim, é correria, dia a dia, as atividades do dia a dia a gente acaba se enrolando todo, né? Mas graças a Deus tá ok, beleza? Bom, você que é inscrito no canal, quero agradecer aí pelo carinho de vocês, né? Por estar sempre me acompanhando aqui. Esse canal não é um canal que tem outro objetivo a não ser disponibilizar aí as lições, a aula, né, das lições da CPAD, né? A gente trabalha baseado com a revistinha da CPAD, e as lições de cada domingo a gente disponibiliza aqui em PowerPoint para vocês aí utilizarem aí na igreja de vocês, certo? E hoje não será diferente. Vou estar disponibilizando aí abaixo do vídeo, embaixo aí tem um link. Só você clicar nele e você vai ser direcionado para uma página de download. E lá você pode baixar no seu computador, fazer o download do seu computador, e você utiliza aí na sua igreja. Você que ainda não utiliza, você que ainda usa o método tradicional de lecionar, e quer fazer um teste, quer experimentar como que funciona, quer ver se você realmente se adapta, os seus alunos possa vir gostar, é simples. Você só precisa de uma TV de LED, um data show, claro, isso com um notebook, né? Conectado a um notebook, um computador, e você pode estar utilizando na sua igreja. Já são centenas de irmãos que usam esses slides, e até aqui eles têm dado seus depoimentos que tem sido uma bênção. Então, custa nada você também tentar, beleza? É gratuito, você não vai pagar nada por isso. Até não cobro, porque se eu fosse cobrar seria um negócio. Isso aqui não é um negócio, né? Isso aqui não tem fins lucrativos, isso aqui eu não cobro nada. Algumas pessoas já me ajudaram, porque até mesmo aí tem como você fazer isso, mas eu não peço, não, é gratuito. Fica a critério de cada um. Bom, meus queridos, então nós vamos lá, tá? Eu não vou aqui dar uma aula, eu só vou passar os slides para você ver como que funciona. E claro, vou comentando, ler ali os slides e tal, a lição, para que você tenha uma noção da dinâmica desses slides. E só para lembrar, eles são editáveis, então você pode editar. Vou fazer um teste aqui, por exemplo. Se quiser editar, são todos editáveis, tá? Não tem nada aqui que seja bloqueado. Você pode acrescentar ou você pode tirar, deixar com a sua cara, beleza? Então, lição de número 6, nós vamos falar sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. O texto áureo está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A verdade prática diz o seguinte: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea, ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Então, a santificação ela é instantânea, ela é pontual. Como assim? A pessoa se converte hoje, de verdade, ela é santificada. Se porventura Jesus vier recolher, ela está salva, porque ela aceitou a Cristo como seu Salvador. Então, a partir daquele momento, ela é tida como justa, ela foi justificada, ela é santa, ela é separada. Mas essa santificação ela é progressiva, ou seja, quanto mais tempo o crente vai vivendo na presença do Senhor, mais ele vai sendo moldado, mais ele vai sendo santificado, mais ele vai sendo preparado, mais ele vai sendo trabalhado. Por isso que ela é instantânea e progressiva. Leitura bíblica em classe está na carta
do apóstolo Pedro, na primeira carta que ele escreveu, capítulo 1, do versículo 13 ao 23. Está tudo aí. Alguém quiser, sei lá, aumentar a fonte também, o tamanho da fonte, fique à vontade. Introdução. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo a si mesmo. Melhor, ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes, né, ou seja, os filhos de Deus, reflitam nesse caráter de santificação no seu modo de vida. Então, Deus, ele é santo, e a vontade dele como santo é que nós, seus filhos, seus seguidores, seus discípulos, sejam também santificados, que o nosso caráter seja transformado. Dizem por aí, né, que caráter não muda. Isso é obra do diabo, tá? Caráter muda sim, não é verdade. Dizer que o caráter não muda não é verdade. O caráter muda, o caráter ele é trabalhado, o caráter ele é moldado. Então hoje nós vamos estudar o que é ser santo e a necessidade de se estar ou de se ter, né, uma vida santa. No primeiro ponto nós vamos trabalhar sobre a santificação no Antigo Testamento, ainda predominante. Desculpa pessoal, é que eu estou lendo aqui e fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas a ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisa para o serviço sagrado. Então, a ideia de santificação no Antigo Testamento, a ideia também é de ser separado, tanto pessoas, como lugares, como coisas, como instrumento, ser separado para Deus, para uso exclusivo do Senhor. Separado daquilo que é comum ou imundo, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então, essa é a ideia de santificação lá no Antigo Testamento. O profano é alguém que se mostra indiferente ao que diz respeito ao sagrado. O exemplo de Beltesazar. Ele fez uma festa e, se embriagando, ou seja, ficando chapadão, ele pegou as taças de ouro, de prata lá do templo e começou a tomar ali vinho, bebida, se prostituir e fazendo uso das coisas santas. O que aconteceu? A Bíblia diz que apareceu uma mão escrevendo na parede, Mene Men Tekel Parsim, pesado foste e achaste em falta e tal. E aquele rei ali quase que morre de tanto medo. A Bíblia chega a relatar que ele tremeu, que os joelhos batiam um no outro. Ezequiel 22, 26 diz assim, os seus sacerdotes violaram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Não faz diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados esconde seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então, essa é a ideia de ser santo, é fazer diferença entre o santo e o profano. Lá em Apocalipse diz o seguinte: quem é limpo, limpe-se mais; quem é santo, santifique mais; quem é imundo, continue na imundícia; quem é sujo, suje-se mais. Então tem que haver essa separação entre o santo e o profano. O que é de Deus tem que andar de acordo com a vontade de Deus, e o que é do mundo a gente tem que estar separado. O verbo kadash, que significa ser santo ou santificado ou santificar, que tem a ver com sepor, ou colocar à parte. Ou seja, este verbo hebraico aqui, kadash, aparece no Antigo Testamento 830 vezes. E a ideia central do verbo kadash é separar do uso comum para o serviço de Deus, ou seja, consagrar. Verdade? Subtópico 2, a consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. Isso pode ser pessoas, coisas ou possessões, diversas coisas. Levítico 27, 28 diz assim: todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem,
de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda a coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Consagração e santificação são termos distintos, mas pode significar a mesma coisa. Isso depende do contexto. Por exemplo, o que façam vestes a Arão para santificá-lo. Êxodo 28:3. E o mesmo texto aqui diz assim: o que façam veste a Arão para consagrá-lo. Então, santificação e consagração, às vezes é a mesma palavra. Isso depende muito aí do contexto, né? Vai das versões aí. Aqui é a Almeida Revista e Corrigida, e aqui é a Nova Almeida atualizada. Na corrigida, na Almeida corrigida, está santificado, e na Almeida atualizada está consagrado. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar ou ser santo, é o mesmo verbo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes, levitas e para o tabernáculo com todos os seus utensílios. Nós já falamos isso aqui, que o verbo hebraico consagrar, ser santo, isso aí é a mesma palavra para coisa, para pessoas, certo? Vamos lá. A purificação. Os verbos abaixo pertencem ao mesmo campo semântico. O verbo hebraico tahor, que é significado de puro ou limpo, ou tahé, que é ser limpo, ser puro. Aqui é o verbo kadosh, que é santo, e kadash é ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte. Beleza? Esse verbo ele se aplica à santidade de Deus, de acordo com Isaías 6:3, Abacuque 1:13, como também às pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e de idolatria. Salmos 51:10, Ezequiel 36:25. Pessoal, uma dica aqui, tá? Falando aqui do verbo hebraico, essa palavra que está transliterada, a palavra tahor. No hebraico, quando ele é transliterado, o H sempre vai ter som de R, mas R de inglês, sabe? Aquele R que tem um som mais fraco, por exemplo, hot dog, house. Então, por isso que aqui eu li tahor, taher, beleza? Para ficar bacana aí, beleza? Na leitura de vocês. O termo hebraico versus termo grego. Então, veja só. O verbo grego katarizou, o verbo hebraico tahé, significa tornar limpo, limpar, purificar. Agianzou, kadash, santificar e consagrar. O adjetivo agios ou agios, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento, como Kadash, Kadosh, Kodesh, certo? No Novo Testamento. Finalizamos o tópico 1. O tópico 2, nós vamos trabalhar sobre a santificação no Novo Testamento. Uma obra da Trindade. Santificação no Antigo Testamento agora tem a ver com a obra, né, da Trindade. A obra da santificação é um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. São as três pessoas atuando na obra da redenção. Então, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três trabalham aí para juntos tornar-nos puros, santificados, nos tornarmos parecidos com Ele. Porque a Bíblia diz o seguinte: ser santo porque o Senhor é santo. Mas tanto o Pai como o Filho como o Espírito trabalham junto na santificação. Então, o Espírito Santo ele nos ajuda, né, nesse processo aí de santificação. Jesus também, claro, e o próprio Deus também trabalha aí junto para nos ajudar. Natureza da santificação. Qual que é a natureza? Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação
diferentemente da realidade do sistema mosaico. Então não há no Novo Testamento nenhum tipo de ritual para pessoas purificadas. Não precisa de óleo ungido, não precisa de água benta, sei lá, não precisa de nenhum ritual. Para ser santa, a pessoa precisa entregar sua vida a Jesus Cristo e agora deixar com que o Espírito que está dentro dela venha moldando e o fruto do Espírito venha sendo trabalhado e o caráter do crente vai sendo aos poucos transformado e a pessoa vai se santificando, porque a santificação, como nós já falamos, ela é posicional, mas ela é progressiva. No Novo Testamento ocorre a santificação posicional e a santificação progressiva. A santificação posicional, ela ocorre de maneira instantânea quando o pecador recebe a salvação em Jesus Cristo pela fé. Olha só, isso é obra do Espírito Santo, que passa a habitar no interior do crente. Então essa é a santificação posicional. A pessoa recebeu Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada nela, então ela agora é santificada pelo Espírito Santo. Subtópico 3, uma necessidade. Apesar da santificação ser instantânea, que nós já vimos lá, ou seja, posicional, e ao mesmo tempo progressiva, está aí as referências, Provérbio 4,18, 2 Coríntios 3,18, ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental. Isso se aplica também à vida espiritual. A vida cristã é uma carreira. Assim, é a santificação progressiva, que nos torna mais semelhante a Cristo. Então, a pessoa aceitou a Cristo como seu Salvador e agora ela vai viver de acordo com os princípios bíblicos, com os princípios divinos, e o seu caráter, o seu interior vai sendo o quê? Santificado. Então, isso chama de santificação progressiva. E cada dia mais a pessoa vai se parecendo com Jesus. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Sem ela quem? Sem a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não dá para ser crente de qualquer jeito não, meu irmão. O cristão ele tem um novo linguajar, o cristão tem uma nova pátria, tem um novo estilo de vida. Não dá para ser crente e viver a vida que vivia antigamente. O camarada era do mundo, vivia nas coisas erradas, veio para Cristo, agora ele tem que viver uma nova vida. Você está entendendo? Tem que mudar de posição, tem que permitir o Espírito ir trabalhando. É claro que não é de um dia para a noite que a pessoa vai deixar os seus trejeitos, né? Mas ela tem que buscar isso em Deus para que seja trabalhado na vida dela. E o último tópico para nós finalizarmos, a santificação aplicada ao crente. A comunidade de Jesus. Os status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdote e nação santa, é revigorado na igreja. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto da leitura bíblica em classe não é diferente. Então, as epístolas do Novo Testamento ela fortalece as igrejas a ter uma vida santa diante de Deus, né? É uma chamada para a santificação. Uma vida santificada. Somos santificados. Como? Bom, existem 3 maneiras pela qual nós somos santificados. Pela palavra, santificais na tua palavra, ou melhor, santificais na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Segundo, somos santificados pelo sangue, nem por sangue de bodes nem de bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E pelo Espírito Santo, olha só, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então nós somos santificados pela palavra de Deus, pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo. Santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Então a santificação ela é a semelhança do caráter de Cristo. O crente tem que ser transformado, o caráter do crente tem que ser transformado, né? Dia após dia. É uma vida contínua de santificação.
Deus é santo e por isso exige santidade de seu povo. Olha o que ele diz aqui em 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. O que é ética? Bom, a ética é o estudo da conduta. Ethos, do grego, hábito, costume. No Novo Testamento, no plural, as más conversações corrompem os bons costumes. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábitos. Então, o Espírito Santo, o fruto do Espírito, ele é uma implicação ética e ele precisa ser praticado. E quando ele vai sendo praticado, com o tempo a pessoa vai treinando e se torna um hábito. E, na conclusão, para nós fecharmos, falamos sobre a santificação. Precisa saber o significado, a sua importância, a sua necessidade. 2. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. E 3. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Tá certo, meus amados? Bom, meus queridos, tá aqui, né? Os slides estão prontos, você pode fazer o uso aí, fique à vontade. E se esse trabalho tem sido bênção para você, de alguma forma tem contribuído no seu ministério, compartilhe aí com seus amigos, seus irmãos, divulga aí nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam alcançá-lo e possam ser beneficiado, tá certo? Como eu disse, não ministro aqui uma aula, eu apenas mostro a didática dos slides, como você pode utilizar, porque a aula quem vai dar é você. Quer uma aula mais explicativa, tem outros canais aí que posso te oferecer, bons canais por aí, certo? Aqui é isso aí que você tem, é isso aí que eu disponibilizo para você, tá certo? Meu abraço para todos os inscritos do canal, meus amigos, pastores, professores, alunos da escola bíblica, amigos e irmãos e a todos aí, tá certo? Até a próxima, se Deus assim nos permitir.